Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal. Aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens, né? Para ser notificados. E não esqueça de deixar o seu comentário, ele é muito importante para nós. Muito bem, a palavra de Deus hoje, cada um de nós, vai olhar para dentro de si. Por dentro de cada um de nós. Marido não vai olhar a esposa não vai olhar marido, pais e filhos não vai olhar dentro do filho, o filho não vai olhar dentro do pai. Você não vai olhar dentro do seu vizinho e nem o vizinho vai olhar dentro de você. Cada um de nós vamos falar diretamente com Deus através de sua palavra. Nós vamos ver quem somos nós, quais são os nossos deveres e como fica a nossa situação. Não é? Muito bem, nós vamos começar lendo a palavra de Deus. Nós vamos começar aqui no livro de, louvado seja Deus, de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim, o cabeçalho é: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Mas isso, glória a Jesus. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que querer. Porque estão dentro do nosso corpo, existe um espírito e a alma. A alma do homem, ela controla 5 sentidos dentro dele. 5 sentidos. A visão, tudo aquilo que nossos olhos veem, leva para comunicar dentro de nós. Oh, estou vendo uma árvore. Ah, é uma laranjeira. Ah, estou vendo um ônibus. É um ônibus escolar. Os olhos faz a comunicação para o nosso corpo. Ele pega tudo para o lado de fora do mundo e traz para dentro do ser humano, de si, a quem está olhando. Então, a alma, ela domina a visão, a audição. Se nós ouvirmos a buzina de um carro, nós sabemos que é a buzina do carro, não uma corneta. Se nós ouvirmos um hino, nós sabemos que é um hino de louvor a Deus. Se nós ouvirmos uma música profana, nós sabemos que é uma música profana. Então,
pelo ouvido, traz também a comunicação para dentro de nós. A terceira é o paladar. Se eu comer uma goiabada, eu não vou saber, eu não vou pensar que é uma pimenta, mesmo com os olhos fechados. Se você me der uma goiabada para me comer, eu vou sentir gosto de goiabada e não de pimenta, não de pimentão, não de cana, não de abacate. Eu vou sentir gosto de goiabada pelo paladar. Não é? Eu sei o que eu estou ingerindo. Muito bem. O olfato, não é? O olfato, não é? E também o tato. Não é? Se eu pegar uma caneta, eu vou saber que é uma caneta. Não vou saber, não vou pensar que é uma colher, ou que é uma faca, ou que é uma árvore, nada disso. Se eu pegar uma caneta, eu sei que é uma caneta pelo tato da mão. Então dá para a gente perceber, não é? Então o olfato é pelo cheiro, né? Se eu entrar numa floresta, mesmo com os olhos fechados, eu vou sentir o perfume das flores, não é? Se eu entrar no matador, eu vou sentir cheiro de carniça, naturalmente, não é? Eu vou sentir pelo olfato, pelo cheiro, dá para me perceber o odor. O odor tanto é de um lado como do outro, tanto como que fede como que cheira suavemente. É o odor, né? Odor. Muito bem. E também nós vamos ver agora o espírito. Nós falamos sobre a alma, que governa esses 5 sentidos que tem o homem. E o espírito, ele controla 5 sentidos também, que são a imaginação, isso já é com o espírito. A consciência, a memória, o raciocínio e o afeto. O afeto. Então, esse é controlado pelo espírito. Esses 10 sentidos estão dentro do corpo do ser humano. Eu não faço o que eu quero. A alma e o espírito, eles ficam vendo quem conseguir faz o corpo obedecê-lo. Se eu imagino em ir orar, mas a minha alma está fatigada, está cansada, o meu corpo está cansado, e ele fica aquele desejo de orar, e a alma querendo descansar. Então, o corpo não vai, é a alma que leva o corpo. O corpo não vai só porque o espírito quer. A alma tem que levar. A alma tem que agir. Então, dentro do homem, tem aquele container, a pessoa não faz o que ele quer. Quantas vezes você compra uma coisa e daqui a pouco, nossa, o que você vai fazer com isso? Depois que você pagou tudo, nossa, meu Deus, arrependi de ter feito isso. Vocês vejam que dentro de nós tem o conflito. A alma quer uma coisa, o espírito outra, então há um conflito. E nós agora, na posição de servo de Deus, recebemos o Espírito Santo para guiar a nossa vida. Nós vemos agora, não é? Qual é a situação. Vamos ver em Romanos, capítulo 8, versículo 1.
Eu quero ler, depois a gente vai explicando. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero que vocês voltem lá no livro de Gálatas, versículo 5:16. Olha, digo, porém, andai em espírito, para não satisfazer os desejos, os apetites sexuais da carne, para não cumprir a concupiscência. O que é concupiscência? É apetite sexual, não é? Da natureza humana. Então, andai em espírito. Romanos 8 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, fazendo a vontade da carne. O que é andar em espírito? Não é andar invisível, não. O que é andar em espírito? Andar em espírito é andar com Deus. Andar com Deus. Ser guiado por Deus. Andar em espírito é ser guiado por Deus. Enoque andava em espírito. Por quê? Gênesis capítulo 5, 22 diz: e andava Enoque com Deus. Então, quer dizer, Enoque andava em espírito. Enoque era guiado por Deus. A igreja de Jesus, ela é guiada pelo Espírito Santo, desde que Jesus está dentro dele. Ela é guiada pelo Espírito Santo, ela anda com Deus, ela anda no propósito de Deus. É Deus quem tem o controle de nossa vida. É Deus que nos controla os nossos passos. É Deus que nos controla todos os sensos, todo o nosso ser, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso cheirar, o nosso falar. Deus é que controla os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos corações. Tudo é controlado pelo Espírito. É isso que é andar em Espírito. Continuando, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 5. Porque o que são guiados, porque os que são segundo a carne. Quando fala aqui a carne, está falando da natureza humana. Porque nós temos a natureza humana e a natureza espiritual. Jesus falou assim: vós estáis no mundo, mas não pertence a este mundo. A natureza da carne, quer dizer, a natureza pecaminosa, a natureza humana pecaminosa. Por isso que são segundo a natureza humana.
inclina-se para as coisas do pecado. Lendo como está aqui. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, se você coloca um machado no pé da árvore, começa a cortar uma árvore, logo ela vai dar sinal de que lado ela vai cair. Ela inclina, ela começa a inclinar para o lado que ela vai cair. A nossa vida, dependendo do nosso andar, o lado que nós estamos andando, se é na carne, se é na natureza humana ou se é no espírito, de acordo com a vontade de Deus, logo ela vai mostrar para que lado nós vamos inclinar, se é do lado da oração ou se é do lado do pecado. Logo ela mostra, ela inclina. Os que são pela carne inclinam para as coisas da carne. Ele vai, a tendência é ir para o lado do pecado. Mas os que andam segundo a vontade de Deus, guiados por Deus, ele inclina para as coisas de Deus. É só falar o nome de Jesus, ele já quer se ajoelhar, ele já quer adorar, ele já quer invocar o nome do Senhor. Nós vemos como que Davi ensinou seu filho Salomão. 1 Crônica 28, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: E tu, meu filho Salomão, conheço o Deus do teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque o Senhor, ele esquadrinha o coração e entende todas as suas imaginações do seu pensamento. Ele entende toda a sua inclinação, todo o desejo do seu coração, tudo que o seu coração pensa, tudo que o seu coração imagina. Ele entende, interpreta tudo dentro do homem. Ele, como que diz, esquadrinha, examina, ele passa o pente fino. Todas as noites que nós vamos dormir, quando nós dormimos, Deus examina o nosso coração. Deus examina o desejo do nosso coração. Ele sabe qual é o desejo do nosso coração. Ele esquadrinha todas as noites o nosso coração, o desejo da nossa alma. Ele decifra todinho a imaginação do nosso coração. Foi o que o Davi ensinou para Salomão. Né? E se eu buscar-te, será achado de ti, mas se deixares, ele também te abandonará, ele te recusar-te-á, não é? Ele para sempre. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, mostrando aqui pela palavra de Deus, não é? Mostrando aqui pela palavra de Deus, que o sangue, a alma, eu queria que vocês vissem, não é? Aí no livro de, como que diz? No livro de Êxodo, não, Levítico, não é? Olha a alma, não? A alma, o que é a alma do homem? O espírito é ali a imaginação, senso,
a imaginação, o que mais? A imaginação, que funciona o espírito, a emoção, né? Tudo isso aí é o que produz do coração. Por isso, irmãos, o crente ele não pode misturar, já nós vamos falar sobre o sangue, emoção com unção. Nós vemos, vai ter um culto, vai vir cantor fulano de tal, pregador fulano de tal, vai igreja de tudo quanto é lugar. Vai estar o cantor fulano, ciclano, e fica tudo gritando e pulando que nem pipoca dentro da panela, não é? Não podemos confundir unção de Deus com emoção. Tudo que um evangélico faz quando está um cantor cantando, quando está um cantor de rock, esses cantores de músicas popular, pop, normal, as moças, as pessoas também ficam gritando, pulando igualzinho, não tem diferença nenhuma. Então não podemos confundir cantor, emoção com unção de Deus. Com unção de Deus. Deus define isso no coração nosso. A imaginação do nosso coração. Olha a música que a fulana está cantando, me arrepiou tudinho. Olha o hino que essa irmã cantou, me arrepiou tudinho. Igualzinho. E quando Deus vai pregar a palavra, os irmãos começam a recolher a igreja. Olha, nós temos culto à noite, nós temos que ir, porque nós temos que viajar ainda. Tudo. Então eles vêm viajando e Deus fica falando a palavra lá para muito poucas pessoas ouvir. Eles já ouviram o cantor mesmo, não é? Então para que teve? Ouvir a hora da palavra, a hora do produto que Deus está trazendo do céu para nós. Nós não temos tempo para... nós temos culto à noite, nós temos culto, a viagem é longa, não é? E não sabe como é que é, né? Eu sei, né? Já ouviram os cantores cantar, agora não precisa ouvir Deus falar. Deus não precisa falar, não é? E nós vemos, louvado seja Deus, que nós falando sobre o sangue, que diz assim no livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, diz assim: pois a vida de todos os seres viventes está no sangue. A vida de todo ser vivente, a vida da cabra está no sangue, a vida do homem está no sangue, a vida de Jesus estava no sangue, a vida minha está no sangue, a vida de Caim está no sangue, a vida de Abel está no sangue, a vida de Abraão, de Moisés, de todo mundo está no sangue. Está no sangue. A vida é a alma do corpo. É a alma do corpo. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10, parte B, Deus falando ali para Caim, não é? Por que você fez isso, Caim? Da terra, lá da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança, não é? O sangue do seu irmão, ele clama a mim, ele pede vingança. Isso, e vejam que o sangue, a vida está no sangue. A vida do ser humano está no sangue. E nós vemos, louvado seja Deus, que, continuando aqui, não é? Continuando aqui na palavra, diz assim, irmãos, versículo 6.
porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da natureza humana, naturalmente, ele inclina para o pecado. Ele leva o homem para a tendência a pecar e não orar, e não invocar a Deus. Por isso a Bíblia, andai em espírito. No versículo 7 diz assim: porquanto a inclinação da carne, a inclinação da natureza humana é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. A inclinação do pecado, ela não está sujeita a Deus. Ela não é, ela é inimiga de Deus. E no versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque os que estão na carne, ele quer fumar, mentir, adulterar, fazer tudo que é o bel prazer. Tudo que o corpo pede para ele fazer, ele faz, ele quer fazer. É o desejo que leva no coração dele, no pensamento dele, que ele se contamina com aquilo, com aquela urgia, com aquele pecado, todas as naturezas do pecado. E vejam que vós, porém, versículo 9, não estáis na carne, mas no Espírito. Com todos vocês que eu estou falando. Vós, porém, não está na natureza humana. Não vive na natureza humana, obedecendo o desejo do seu coração com respeito a pecado, com respeito à carne. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Esse tal, se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Você não tem o Espírito dele, porque ele deu o Espírito dele para todo que quer o segui-lo. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a ele. Não é você que ele vem buscar. Ele vem buscar quem segue a ele. Quem ouve a sua voz. Que procura, olha a luta que o homem tem. Não é só lutar contra o diabo, ele tem que lutar contra ele mesmo. Quanta coisa que o meu coração pede, que eu fazia antes de ser crente. O meu corpo ainda sente esse desejo dessas reações. Mas eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que me livrou da condenação, do pecado e da morte. E deu condições para me andar em sua presença. Para todos nós. O Espírito de Cristo foi derramado para todos nós. Então nós vemos que nós temos que ter cuidado com o Espírito de Cristo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo fala: ou não sabe vós que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, que Deus proviu isso daí,
que enviou o Espírito dele para morar dentro da sua alma, dentro do seu coração. É ele que fala atrás dos seus ouvidos. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas este é o caminho da justiça, o caminho da paz, o caminho da verdade. No mundo tereis aflições, disse Jesus. No mundo vai ter espinho para você pisar. Às vezes nós somos cutucados por um espinho, nem bem sarou, o outro já está penetrando em nós. É isso que nós temos. O caminho ele é estreito, ele é apertado, difícil. É um alto caminho que poucos conseguem passar por ele. E nós vemos a palavra do Senhor: andai em espírito, porque esta é a vontade de Deus. Então nós vemos a palavra que Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não ando mais segundo a carne, não ando mais segundo a natureza humana, que não ando mais do jeito que andava antes de batizar-se, não é? Que a vida foi trocada, mas que ando no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar guiado por Deus, fazendo a vontade de Deus, aquilo que a Bíblia nos manda fazer para entrarmos no céu, segundo a palavra de Deus, aquilo que Jesus nos prometeu. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.